Olá, seja bem-vindo. Nós terminamos o capítulo 4, com ele a primeira parte do diretório. E aí, como você está se sentindo? Como foi essa experiência de mergulhar um pouco mais profundamente no diretório? Acredito que certamente Deus tem lhe inspirado com todas estas provocações que o diretório nos traz a uma reflexão, a uma revisitação interior da sua experiência como catequista, da sua vocação como catequista. Quero começar esta parte, que é o capítulo 5 sobre a pedagogia da fé, agradecendo a você. Não só agradecendo a sua presença aqui no curso, ela nos enche de grande alegria, mas agradecer por tudo aquilo que você tem feito em favor da catequese na vida da Igreja. A memória que temos de Deus é uma memória agradecida, porque o dom que Ele nos fez se antecipou a nós. A graça chegou primeiro e já nos esperava. Naquele dia e naquela hora em que recebemos o dom da fé, naquele dia e naquela hora em que, em determinada idade, sentimos este chamado de servir a Igreja e a fé dos irmãos como catequistas. Então, agora que mergulharemos um pouco no capítulo 5 sobre a pedagogia da fé, quero agradecer mais uma vez a você. Parabéns por tudo o que você é, por todo o bem que você faz, por tudo aquilo que ao longo destes anos, em vidas tantas vezes sacrificadas, para que o dom de Deus pudesse chegar aos outros, você foi fazendo, propondo, realizando e acompanhando. Nunca é demais agradecer aos catequistas. Recordo com grande paixão, com grande amor e gratidão, a minha primeira catequista. Ela nos ensinava todas as expressões da fé, o que a gente precisava aprender, também nos ensinava a memorizar algumas coisas, mas pelo menos metade do encontro de catequese era passado junto ao sacrário, rezando, e com isso ela semeava em nós o infinito amor de Deus, essa gratidão de um amor tão sublime que nos dá vida e que torna a nossa vida esse grande templo do amor. Então, vamos agora, diante desta realidade, entrar no capítulo 5, que nos fala sobre a pedagogia da fé. Ora, nós sabemos que a revelação é a grande obra educativa de Deus. O diretório começa justamente por nos afirmar isso e por nos mostrar também que o fim da revelação é a salvação de cada pessoa, que se realiza mediante aquilo que o diretório chama uma original e eficaz pedagogia de Deus ao longo da história. Então, neste contexto, nós podemos, de algum modo, lembrar e recordar, como já escutamos lá no capítulo em que falamos da revelação divina, que nós, enquanto catequistas, mestres e pedagogos da fé, somos chamados a tornar visível e atual esta pedagogia do Pai e do Filho. Somos comunicadores dessa pedagogia. Somos instrumentos do Espírito de Deus para que essa ação divina possa acontecer, e possa acontecer do mesmo modo que ela foi acontecendo ao longo da história. Lá no início da criação, quando Deus chamou tudo à existência, depois com a fé de Abraão, naquele primeiro passo destemido da fé no Deus único, seguindo depois todo o percurso do povo de Deus que entra na terra da promessa, para de imediato entrarmos no mundo profético e vermos como ao longo da história Deus convocou, chamou homens e mulheres para despertar corações, para acender o fogo do seu amor em tantas vidas, até que, como diz o texto da Escritura, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Maria colabora no projeto salvador de Deus, e no contexto da sua pedagogia podemos aprender dela 3 verbos essenciais:
aquele faça-se em mim, que nos mostra a sua docilidade ao projeto de Deus, a abertura de coração, o querer o que Deus quer, aquele fazei tudo o que Ele vos disser, que nos mostra o seu lugar de serva. Maria não existe para si mesma. A sua missão é ser para os outros. E para isso, ela deixa que em seu seio se gere o verbo da vida, e nascido o verbo da vida, a sua missão é de silêncio, para que se escute a voz que deve ser escutada, para que se sigam as palavras que devem ser escutadas. Daí o indicativo de Maria: fazei tudo quanto Ele vos disser. E por fim aquele permanecer de Maria, junto à cruz, na hora derradeira. São estes verbos essenciais que Maria nos ensina, e nos ensina com isso a entrarmos nesta pedagogia divina que, com os olhos cheios da graça, nos faz contemplar Jesus, que anuncia, que denuncia, que acompanha, que introduz no caminho, que aponta a salvação e que no mistério da sua Páscoa realiza tudo isso na plenitude do amor, quando diz ao ladrão que se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e quando chancela tudo isso ao dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ora, da Páscoa de Jesus brota então esta certeza chancelada que merece ser acreditada e compartilhada, de que Deus é por nós, é a nosso favor. De tal maneira é assim que na carta aos Romanos São Paulo vai dizer lá no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será? Quem pode ser contra nós? Nem a morte, nem a vida, nada nem ninguém nos podem separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. E este amor continua vivo, presente e atuante na história pelo Consolador, que Cristo nos prometeu e que Cristo nos enviou ao dizer-nos: recebereis o Espírito Santo. Ide e sede minhas testemunhas até aos confins da terra. Então, esta pedagogia divina, esta pedagogia da fé, é este traço contínuo, é esta vida contínua, é esta oblação contínua de um amor permanente e de um diálogo permanente da parte de Deus. De tal modo é assim que o número 165 do Diretório vai dizer o seguinte: a catequese se inspira nos traços da pedagogia divina. Dessa forma, torna-se ação pedagógica a serviço do diálogo da salvação entre Deus e o género humano. É importante, portanto, que tais características sejam expressas, e vai nos dizer o modo: tornar presente a iniciativa de amor gratuito de Deus, destacar o destino universal da salvação, evocar a necessária conversão para a obediência da fé, assumir o princípio da progressividade da revelação e a transcendência da palavra de Deus, bem como a sua inculturação nas culturas humanas, reconhecer a centralidade de Jesus Cristo, palavra de Deus feita carne, que determina a catequese como pedagogia da encarnação, isto é, não é uma pedagogia focada nas realidades meramente intelectuais. É uma pedagogia que toca a vida, que assume a vida e que faz como Cristo fez. Tudo que por Ele foi tocado e abraçado foi redimido, diziam os padres da Igreja. Valorizar a experiência comunitária da fé como própria do povo de Deus, um anúncio pessoal, mas que não prescinde da comunidade, compor uma pedagogia de sinais na qual fatos e palavras se relacionam vivamente, aqui a interação e a transparência do testemunho e da palavra,
do que dizemos e do que vivemos, e recordar que o amor inesgotável de Deus é a razão final de todas as coisas e é também o seu princípio. Chamados pelo amor, acompanhados pelo amor, vivemos no amor e respondemos ao amor. Então, o caminho de Deus que se revela, unido à resposta de fé da Igreja na história, torna-se fonte e modelo da pedagogia da fé. E por isso, diz o número 166, a catequese é um processo que torna possível a maturidade da fé por meio do itinerário de cada fiel. A catequese é, portanto, pedagogia em ação da fé, que realiza uma obra de iniciação, educação e ensinamento. E conclui: o Espírito Santo age efetivamente na catequese. Essa presença faz da catequese uma pedagogia original da fé. Não temos apenas ensinamentos para comunicar. Iniciamos processos, estabelecemos esta aliança educativa e vivemos aquilo que afirmamos e que dizemos acreditar. Para isso, o Diretório vai nos apresentar alguns critérios para o anúncio da mensagem do Evangelho. Vou enunciá-los aqui de maneira breve para que você possa, aí em casa, ter a oportunidade de ler todo o texto e de aprofundar cada um deles. O primeiro deles, naturalmente, é o critério trinitário e cristológico. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, e o anúncio do Evangelho é apresentar Jesus Cristo e tudo o resto em referência a Ele, uma vez que Cristo é a chave, o centro e o fim de toda a história humana, como nos diz o Concílio Vaticano II. Então, critério principal, o critério trinitário, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o critério cristológico, isto é, todas as coisas, todas as realidades nos encaminham para Cristo, que no Espírito nos conduz ao coração do Pai. Depois, um segundo critério, o critério histórico-salvífico. Um elemento importante, nos diz o Diretório: a catequese jamais pode ignorar o mistério pascal com o qual a salvação foi dada à humanidade e que é o fundamento de todos os sacramentos e a fonte de toda a graça. A economia da salvação tem, por isso, um caráter histórico, uma vez que ela se realiza no tempo. Já disse em vídeos anteriores, nós não somos extraterrestres. Jesus Cristo não prescindiu da nossa humanidade, nos redimiu através dela. Não somos chamados a viver como anjos aqui na Terra. Somos chamados como homens e mulheres a viver a santidade no tempo e na história, com os pés no chão e dando glória a Deus nas alturas, através do nosso testemunho de vida, através do nosso engajamento, do nosso serviço aos irmãos, de tudo aquilo que nos faz ser e viver como cristãos, isto é, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, como missionários do Senhor Jesus Cristo. É importante reafirmar isto porque você, como catequista, e eu também, temos ouvido ultimamente algumas besteiras de gente que quer tanto o céu, tanto o céu, tanto o céu, que quer viver um palmo acima do chão. Ora, se o Filho de Deus, gerado no útero santíssimo da Virgem Maria, quis viver aqui na terra, pisar o nosso chão, caminhar nas nossas estradas e nos falar de Deus com todas as realidades humanas, nós não somos mais do que Ele. Isso seria uma presunção terrível. Então precisamos evitar um conjunto, eu diria assim, de propostas piedosas que hoje crescem e que são muito abundantes na vida eclesial, de nos quererem propor um evangelho sem carne e sem história, como costuma dizer o Papa Francisco. Precisamos sim pisar o chão da vida. É nesta história, com esta história e neste mundo feito de contradições, mas também de muitas possibilidades, que Deus nos quer santos. Não precisamos fugir. Precisamos sim habitar todas as realidades
com a experiência de fé, não esquecendo, e volto a chamar a atenção para este número 171, o critério histórico salvífico. Não somos extraterrestres, somos discípulos, pisando o mesmo chão que o Senhor Jesus Cristo pisou e anunciando a mesma salvação que Ele nos ofereceu e que oferece a todos e a cada um de nós. Depois, um terceiro critério, o da primazia da graça e da beleza. Primazia da graça significa esta certeza de que o amor se antecipou. Foi Deus quem nos amou primeiro, diz São João. E ao dizer-nos isso, nos diz a afirmação mais bela para falar do nome de Deus. Deus é amor. O seu amor nos precede, o seu amor nos acompanha, o seu amor nos estimula e o seu amor nos garante que, assim como era no princípio, será agora e sempre. Isto é, Deus tem uma predileção pela humanidade. E essa predileção é uma predileção amorosa. Então a graça sempre nos espera, sempre nos precede, sempre nos acompanha. Para além disso, a importância da beleza em toda esta realidade. Porque o amor que vem de Deus é ágape. É o amor que é bom, que é belo, que é o bem e que é a verdade. Daí a importância de termos sempre este critério em toda a nossa pedagogia, a da fé e a nossa pedagogia cotidiana. A primazia da graça, a primazia da beleza. O Papa Francisco, que é citado no número 175 do Diretório, diz o seguinte, na exortação à alegria do Evangelho: anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de acumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. A catequese, continua o texto do Diretório, precisa sempre transmitir a beleza do Evangelho que ressoou nos lábios de Jesus para todos. Os pobres, os simples, os pecadores, os publicanos, as prostitutas, e que se sentiram acolhidos, compreendidos, ajudados, convidados e formados pelo próprio Senhor. De fato, o anúncio do amor misericordioso e gratuito de Deus, que se manifestou plenamente em Jesus Cristo morto e ressuscitado, é o coração do querido. Então veja, volta a ler e a reler este número 175, porque ele nos dá aqui um conjunto de pilares essenciais para mergulharmos mais profundamente neste critério da gratuidade, desta graça que se antecipa e desta beleza que nos salva e que salva o mundo inteiro. Um outro critério é o da eclesialidade. Ora, a fé tem uma forma necessariamente eclesial, nós fazemos parte de um corpo. Como disse, e como diz o Diretório já, a catequese inicia o fiel ao mistério da comunhão vivida, não somente na relação com o Pai por Cristo no Espírito, mas também na comunidade de fiéis por obra do mesmo Espírito. Educando à comunhão, a catequese educa a viver na Igreja e como a Igreja. Então este critério de eclesialidade era aquilo que dizíamos há pouco. Se a fé tem uma dimensão pessoal, se o anúncio é pessoa a pessoa, olhos nos olhos e coração a coração, esse anúncio não dispensa esta realidade, este corpo unitário, que é viver a comunidade, ser com e para a comunidade. E essa comunidade tem um nome, chama-se Igreja. E do grego eclesia, é daí que vem este critério de eclesialidade, de pertença, de fazer parte, de ser sujeito ativo na vida da Igreja, com a Igreja. Um outro critério, o critério da unidade e da integridade da fé.
diz o número 178, leio para você, porque é importante nos fixarmos nele. A apresentação da integridade das verdades da fé deve levar em consideração o princípio da hierarquia das verdades. Ou seja, a fé transmitida pela Igreja é uma só. Mas, diz o Papa Francisco, citado aqui no número 178 do Diretório, todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina e são acreditadas com a mesma fé. Mas algumas delas são mais importantes por exprimir mais diretamente o coração do Evangelho. Ora, nenhum de nós começa a experiência de fé sem entrar neste núcleo essencial. Sem Jesus Cristo, o que é a fidelidade? Sem Jesus Cristo, o que é a dignidade humana? Sem Jesus Cristo, o que é a verdade e a justiça? É isso que o Papa e o Diretório nos querem dizer. Para compreendermos as consequências vitais e existenciais da experiência de fé, precisamos primeiro entrar no coração da experiência de fé. Sem este encontro verdadeiro, íntimo e profundo com Jesus Cristo, a lei moral não faz sentido, o nosso compromisso social não faz sentido, porque seriam apenas tarefas que partem de nós, ou regras que partem de nós. A moral da Igreja, social, sexual, familiar, só tem sentido se abraçada, se vivida, se acolhida como exigência de vida a partir deste encontro com a Páscoa de Jesus Cristo. Sem isso, será um conjunto de leis ao lado de tantas outras leis que podem ou não ser vividas e ponto. Mas se olhada pela experiência do encontro com Jesus Cristo, todas essas leis morais, sociais, de justiça, serão o respiro da nossa alma. Vivê-las será para nós uma libertação, porque é a consequência natural, o respirar natural do nosso coração e da nossa inteligência de quem aderiu a Jesus Cristo, de quem vive o seu amor, de quem saboreia por inteiro o seu Evangelho. Assim sendo, há um princípio que nos deve acompanhar diante de todos estes critérios que acabamos de verificar, que acabamos de escutar e que acabamos de procurar entender. Que princípio é esse para a pedagogia da fé? No caminho da catequese, o princípio de evangelizar educando e de educar evangelizando, diz o número 179, recorda, entre outras coisas, que a obra do catequista consiste em, atenta agora, encontrar e mostrar os sinais da ação de Deus já presentes na vida das pessoas e, sem abrir a mão deles, propor o Evangelho como força transformadora de toda a existência, a qual dará um pleno sentido. Então, entendemos aqui que a catequese é uma ação essencialmente educativa, que a sua contribuição para a vida das pessoas é essencial porque ela coloca em relação a este binómio o existir com o querer de Deus e o querer de Deus no existir cotidiano, e percebemos como a lógica da encarnação, da fidelidade a Deus e da fidelidade à pessoa humana estão profundamente relacionadas. Por isso é importante, e o Diretório vai alertar-nos para isso, entender, nesta perspectiva educativa de evangelizar educando e educar evangelizando, a correlação da catequese com as ciências humanas. A catequese não é refém das ciências humanas, mas elas podem inspirar e ajudar a catequese a cumprir plenamente o seu papel dentro desta dinâmica da pedagogia da fé. Que pedagogia é essa? Fazer como Jesus fez, ser como Ele foi, para que o amor do Pai seja acolhido, conhecido, celebrado e vivido.